Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo tutorial. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma ferramenta muito útil que eu acabei de preparar para um grupo de coaching que eu tenho para mulheres, que se chama Mulheres Mão na Massa, que é uma sessão mensal comigo, mais a comunidade fechada no Facebook comigo, tá? Onde eu entrego também alguns conteúdos nesse formato aqui de tutorial. E a gente vai começar já agora no final desse ano a se planejar, se organizar para começar o ano com as nossas metas com muita clareza e com elas escritas no papel, que a gente sabe que tem as chances, aumenta muito as chances da gente realizar quando a gente escreve, se compromete e a gente tem um suporte, um sistema para ajudar a gente a acompanhar essas metas ao longo do ano, senão a gente esquece, né? Elas ficam perdidas no HD, numa planilha, a gente não tem o hábito de abrir sempre. Então eu criei esse planner, né? Um planejador que tem um roteiro, uma sequência, e eu vou utilizar, vou aplicar isso numa sessão de coaching, mas resolvi compartilhar aqui também com vocês que não são do meu grupo, mas que estão no YouTube ou nas minhas redes sociais, e aí você pode se basear também e fazer o seu aí no caderninho, mesmo sem ter o planner, tá bom? Então, a coisa mais importante para a gente começar um ano é com essa mentalidade, né, com esse espírito de saber o que a gente quer, transformar isso em metas, entender que não dá para a gente fazer tudo, que a gente precisa de foco, então a gente tem que ter priorização, priorizar não é uma coisa tão simples, para isso a gente tem que ter um sistema de tarefas, para que essas tarefas sejam priorizadas de acordo com as metas. Então não dá para fazer priorização se você não tem metas. O primeiro passo é ter metas. E o mais importante de tudo, que é a execução. Gastar a maior parte do seu tempo mesmo na disciplina, em marcar as coisas na agenda, em dar alguns passos todos os dias, mesmo que sejam passos pequenos em direção àquelas metas. Então a primeira coisa que eu faço aqui nesse planejador, que as pessoas do meu grupo vão receber para entender, é embasar um pouco com estudos científicos, coisas sérias que já foram feitas no mundo, para que as pessoas acreditem o quanto é importante a gente escrever as metas. Só para vocês terem uma ideia, um dos estudos mais famosos, né, vou colocar aqui no modo de visualização, porque a gente está usando aqui a ferramenta Keynote, que é uma ferramenta do Mac, para quem não sabe, que eu usei para formatar esse planner. Então, vou botar aqui no modo de visualização e a gente vai passando as páginas, tá bom? Então, por que escrever as metas não é uma coisa só de pensamento mágico, de lei da atração, coisa de coach chato falando, não. Existe muito estudo por trás e um dos estudos mais importantes foi feito na Universidade de Yale, em 1953, é bem conhecido esse estudo, que perguntava para os formandos daquele ano quem daquelas pessoas tinham clareza do que elas queriam a partir dali, a partir da formatura, para o futuro delas, e quem tinha efetivamente parado para escrever isso e colocar metas. E só 3% responderam que sim, que tinham clareza de metas e que tinham escrito essas metas, o que não é de se espantar. Mas o interessante é que essa universidade acompanhou, né, uma parte dessas pessoas. E 20 anos depois ela foi entrevistar de novo esse mesmo grupo que tinha com quem eles tinham feito essa pesquisa. E a resposta foi que aqueles 3% que declarou que tinham metas, além deles estarem muito melhor de vida, financeiramente falando, emocionalmente falando, nos relacionamentos, felicidade, sensação de realização, além disso tudo, aqueles 3% sozinhos representavam, ou consolidados, perdão, representavam os 97% que tinha dito que não tinha metas escritas em termos financeiros. Então, se somasse a situação financeira dos 97%, era equivalente a de 3%. 3% acumulavam, em termos financeiros, aquilo que 97% ao todo acumulava. Então, gente, faz muita diferença, né? Porque quando a gente escreve e quando a gente vai além de escrever, a gente também tem a coragem de compartilhar com pessoas, parceiros, familiares ou grupos como esse, né? Um grupo de coaching onde você tem a coragem de publicar ali, você inclusive está dando oportunidade para outras pessoas conhecerem suas metas e te ajudarem. Falar assim, olha, eu vi que você tem uma meta nesse sentido e eu sou uma possível parceira de negócio para você nessa meta, ou eu quero te ajudar, e você
constrói relacionamentos que com certeza vão te ajudar. Então você está dando a chance do que a gente fala do universo conspirar a teu favor, não de uma maneira mágica, mas porque você está colocando a sua intenção clara, a sua energia naquilo, o seu foco, e você também está colocando o seu cérebro para ser mais criativo e produtivo para te ajudar naquilo, tá? E aí eu faço uma declaração de compromisso, assim, engraçada, para as pessoas lerem, realmente assinarem e se sentirem comprometidas aqui com isso. E o primeiro passo antes de sair fazendo metas novas, tá, gente? É a gente não ter vergonha, se achar fracassado, nada disso, mas a gente parar e olhar para o passado. O que aconteceu no ano que passou? E parar de preguiça com isso também, né? Eu faço isso e às vezes eu olho e falo assim, nossa, essa meta aqui, gente, eu coloquei essa meta e eu nem peguei nessa meta, né? Eu procrastinei literalmente, mas por quê? O que será que aconteceu? Por que eu procrastinei? E ter uma oportunidade de fazer uma autorreflexão sobre isso. Então a gente tem que listar primeiro aqui as coisas boas para agradecer e celebrar, então colocar aqui as suas conquistas, porque também senão a gente tende a minimizar, não dá valor para aquelas coisas que foram maravilhosas, que foram boas, que a gente conquistou. Então o que a gente chama também de exercício dos microsucessos ou das microvitórias, então coloca aqui. Pode pensar naquilo que te deixou mais feliz no ano, que foi uma conquista, coisas que você sentiu orgulho, seus momentos auge, seus momentos de coragem, coisas novas que você não fazia, que você se desafiou, coisas que você colocou a mão na massa para aprender, tudo isso é uma conquista, tá? Depois eu faço uma reflexão assim, tá bom, agora eu pensando nessas conquistas que eu consegui, mas o que me levou a conquistar isso? Que estratégias eu usei? Que hábitos, que atitudes que funcionaram bem? Que eu realmente executei e que, se funcionaram, agora eu vou precisar intensificar. E, ao contrário também, que estratégias, atitudes e hábitos não funcionaram que eu preciso abandonar, eliminar da minha vida. Então, e aqui vale a pena pensar também em pessoas que estão te consumindo muito, atrapalhando muito o seu crescimento, que você precisa deixar ir, se afastar, né? Às vezes alguém da família a gente não pode abandonar, mas a gente pode também se poupar um pouco, se afastar um pouco, né? Porque aquilo de alguma maneira consome um pouco emocionalmente a gente, é só um exemplo, tá? Ainda sobre aprender com o passado, você falou de conquistas, agora é importante você falar de falhas e olhar com maturidade para isso. Aonde que você falhou? Porque falha pode ser enxergada como uma oportunidade, como um aprendizado. É a melhor maneira de você enxergar uma falha, e não como um fracasso, se rotulando como uma pessoa fracassada, uma pessoa ruim, né? Você pode ter falhado por falta de comprometimento, você vai olhar com maturidade para isso. Então, falhar é bom, é um feedback da vida, para que você aprenda e não repita os mesmos erros, que isso que seria burrice. E essas falhas, elas ajudam a gente a aumentar a nossa resiliência e persistência, que é uma coisa fundamental para qualquer processo de conquista de metas. Então, daí, eu também olho para essas falhas e me pergunto, né, o que eu procrastinei? Que coisas eu procrastinei? Então, teve aqui uma meta relativa a alguma coisa em relação à saúde, que eu coloquei, ou uma mudança de país que eu estava planejando, ou uma viagem que eu ia fazer com meu marido. Então, por que eu procrastinei? Por que eu não botei energia para programar essas coisas, para fazer essas metas acontecerem? Por que eu priorizei outras coisas e não isso? Então, tem a ver com alguma coisa, algum sentimento, alguma sensação que você tem que identificar por que você estava fazendo aquilo. A outra coisa é você se perceber e entender como você procrastina, que é uma coisa diferente de o que você procrastina. Então, eu procrastinei fazer um determinado produto, uma determinada viagem, uma determinada atividade física. Ok, isso é o que eu procrastinei. Agora, quais são as formas que eu procrastino, que eu me percebo procrastinando? Então, é excesso de rede social, quando tem que fazer alguma coisa, eu invento um monte de tarefa da casa, vou arrumar a casa inteira, ou quando eu realmente está na hora de eu fazer alguma coisa, eu adoeço, eu me saboto e pego uma doença, ou frequento o excesso de evento social, ou durmo demais, ou bebo demais, enfim. Quais são as coisas que você vê que são procrastinações que você está fazendo para sabotar aquilo que você tem que fazer, tá? Aí, antes de partir para as metas, tem esse passo de eu me fazer algumas perguntas poderosas. Agora, esse ano, o que eu mudei. O ano passa, a gente muda.
A gente evolui, a gente às vezes muda de perspectiva, de mentalidade. Então, o que continua sendo importante para mim? Então, eu tenho que me perguntar todos os anos, quais são meus desejos, revelados ou não revelados, que eu não conto para ninguém, né? Então, bota aqui, seja sincero. Tem que me perguntar também sobre quanto de dinheiro eu preciso ter, eu quero ganhar, seja por mês ou por ano, da maneira como você funcionar melhor, para eu ter uma vida boa para mim, porque tem muita gente que precisa de muito para viver e tem muita gente que está indo para um estilo de vida mais minimalista e precisa cada vez menos. Então, você tem que botar um target, um alvo, baseado naquilo que é uma vida boa para você. Eu me pergunto também quem são as pessoas que eu quero estar mais esse ano. Pessoas novas que entraram na minha vida ou pessoas que eu abandonei e poderia ter dado mais atenção, que são importantes. Então, eu sempre me pergunto isso. Pessoas com quem eu quero estar, porque isso vai me ajudar a definir metas. E lugares que eu tenho desejo de ir. Então, são algumas das perguntas poderosas, gente. Existem muitas, mas são algumas que eu acho bem legais, assim, um exercício bem legal de fazer. Outra coisa, eu me pergunto, coisas que eu quero desenvolver e aprimorar em mim, tá? Então, me faço esse questionamento, coisas que eu nunca fiz e quero experimentar, coisas novas, então me obrigo a experimentar uma coisa nova todo ano, e coisas que me fazem bem, que eu abandonei, e que eu acho que agora é hora de retomar. Então, esse, por exemplo, ano de 97, foi um ano, 2017, foi um ano em que eu percebi e vi o seguinte, olha, eu abandonei a dança, isso me faz muito bem, isso me ajuda a recarregar minhas baterias, a mudar um pouco o meu foco, tirar o foco só do trabalho, que estressa e tal. Então, eu tinha abandonado, eu falei, é hora de retomar, e eu dei foco nisso, tá? Agora que você gerou um pouco de clareza sobre o que você quer para sua vida, você tem que transformar isso em metas, porque senão elas viram meros sonhos, desejos, né, que ficam aí na sua cabeça e nunca isso vai acontecer na prática, porque você não vai agir intencionalmente para que isso aconteça. Metas é quando a gente realmente tem um compromisso, a gente coloca no papel e vai todo dia, toda semana, todo mês a gente faz alguma coisa para caminhar naquela direção. Então aqui tem uma instrução de como você preencher as metas, mas basicamente o que eu faço? Escolha uma área da vida, ou profissional, financeira, pessoal, vê o que está te incomodando mais, quais são as áreas que você está tendo mais problema, ou às vezes assim, olha, esse ano eu tenho que dar foco no lado mais amoroso, né, porque isso aí tá me deixando mal e eu não tô conseguindo nem ganhar dinheiro, nem trabalhar, a parte de relacionamento tá me atrapalhando muito. Então, às vezes a gente dá foco numa área, uma área alavanca muito a outra, que tá dando problema. Agora, a grande dica para as metas não seja genérico, né? Então, não é assim, eu quero melhorar o relacionamento, ou eu quero ganhar mais, ou eu quero emagrecer. Isso não é uma meta. Você tem que dizer quanto você quer emagrecer, você tem que trabalhar para tangibilizar ao máximo aquela meta, colocando fatos, dados, coisas específicas, colocando indicadores, como você vai medir se você realmente está alcançando ou não. Se você coloca quero emagrecer, tanto faz se emagrecer 2 quilos ou 10 quilos. Então você já está naturalmente com medo e já está se sabotando. Porque aí você deixa em aberto o quanto você quer emagrecer, né? Tô dando um exemplo que é muito comum, é muito fácil das pessoas entenderem quando a gente fala dessa coisa de emagrecimento. E tem que ter data, toda meta tem que ter data, que é o temporal. Então eu falo muito do conceito SMART, que é muito conhecido, que é S de específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevante, ou por que aquela meta é importante para sua vida, T de temporal, que é ter uma data final para aquilo acontecer. E misture metas pessoais e profissionais, enfim, de acordo com o que foi importante para você. Então, eu dei um exemplo aqui. Então, exemplo 1 aqui, a meta. Dentro do box amarelo, a área é finanças. Então, eu quero atingir aqui uma receita média mensal de R$ 25.000 com o serviço X e o produto Y. Então, você pode fazer isso aqui para o seu negócio como um todo, você pode fazer separado. Importante é que seja específico e que você possa mensurar depois. Então, faça isso. Coloque aqui no box cinza, escrevendo de forma específica a meta. No amarelo, a área da vida que você está relativa àquela meta. E eu coloquei aqui até 10 porque eu acho que mais do que isso é muita coisa para a gente conseguir focar e acompanhar durante o ano. Depois da meta vem o famoso plano de ação. E aqui eu falo muito que a coisa mais importante é a consistência. Então é importante que você mantenha contato visual. Por isso que é importante ter um planner desse, imprimir.
escrever, encadernar, deixar junto com você ou jogar isso aqui para uma outra ferramenta que eu até utilizo, eu faço uma redundância. Vou ter o meu planner e vou ter tudo isso aqui na minha ferramenta de gestão de tarefas e projetos, que é o Trello, que eu uso para isso, né? Porque o Trello, eu sei que eu tô com ele todo dia na minha frente, na minha cara, então fica muito mais fácil eu me lembrar e ficar tendo contato visual com aquilo. E a outra coisa muito importante nessa caminhada aqui de quero conquistar mais, quero crescer, quero atingir minhas metas, é você não estar sozinha, porque a gente vai passar por momentos de desânimo e às vezes a gente vai precisar de um atalho, encurtar o caminho, perguntar alguma coisa para alguém que sabe uma coisa que a gente não sabe. Então é muito importante a gente estar em grupo, estar em comunidade, principalmente em se tratando de empreendedorismo, né? Que é uma coisa tão difícil que às vezes falta motivação, às vezes falta networking, falta parceria, falta conhecimento sobre alguma coisa, e se a gente está no meio de uma tribo que tem os mesmos interesses que a gente consegue avançar muito mais rápido. E aí vem o plano de ação. Que estratégias você vai utilizar para cada uma dessas metas? Estratégias atitudes, hábitos, ações, coisas que eu tenho que me programar e fazer. E aí botar na minha agenda, botar no meu planejamento de tarefas, que já é uma outra coisa. Tarefas é uma coisa bem operacional do dia a dia, que eu também uso o Trello para gerir as minhas tarefas, que é uma ferramenta de gestão de tarefas e de produtividade. Então, a partir de estratégias, eu vou desdobrar tarefas do meu dia a dia, da minha semana, do meu mês. Então, até aqui é planejamento. Passou para o nível de tarefa, é execução diária, massiva e intencional, tá bom? Então, eu tenho aqui uma folha para cada meta, e para fechar o meu planejamento eu sempre coloco quais são as coisas que podem te atrapalhar. Então, já tenta ver isso aqui, olha, eu já sei que eu tenho uma questão aqui de uma pessoa que eu sei que vai me atrapalhar, ou a minha rotina com as crianças, né? Eu preciso abrir um tempo aqui, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tô com um bebê pequeno, alguma coisa assim, tá? Outra coisa, como você vai se sentir, é importante já colocar aqui, de experimentar essa sensação, como você vai se sentir se você alcançar essas metas, que palavras você poderia usar para descrever a sua vida depois de tê-las alcançadas. Então, isso aqui é um exercício de projeção, né, de despertar as sensações em você, para que você se comprometa ainda mais e você coloque o seu cérebro, a sua mente, para te ajudar nesse processo. E também o contrário, como você vai se sentir se você não fizer nada para alcançá-las. Então é bom que você experimente as sensações ruins também aqui. E aqui, para finalizar, eu peço para você colocar uma nota de 0 a 10 de quanto você está comprometida com esse plano, porque só depois de você ter feito esse exercício, com certeza você vai estar mais comprometida, porque você vai estar manipulando todas essas informações aqui e vai mudar o seu estado emocional. Você vai querer muito fazer isso aqui acontecer, tá? Ao passo de que quando a gente evita lidar com uma determinada coisa, a gente não tem nem oportunidade de experimentar as sensações. Então muita gente evita lidar com metas porque tem medo, porque acha, eu não consigo mesmo, vou fracassar. E aí você está se sabotando no fundo, você está se tirando qualquer oportunidade de chegar mais perto daquilo que você queria, porque você nem sequer se dá a oportunidade de lidar com aquelas informações. É igual aquelas pessoas que minha conta bancária é uma tristeza, então eu nem abro a conta bancária. Então você fica num processo de negação, de não querer saber nem quanto você tem. Realmente você nunca vai sair dessa situação. E por fim, eu convido a fazer um exercício de visualização aqui, que é muito poderoso, que é você descrever em detalhes uma cena que seria o Réveillon do ano que vem, daqui a um ano, dezembro do ano que vem, onde você vai estar, com quem você vai estar, com que pessoas, como é que é o lugar que você vai estar, o que você vai estar fazendo, para você comemorar, celebrar essas coisas que você conquistou, ou parte dessas coisas aqui. E isso tem muito a ver com ativar em você uma vibração correta, né? Que a gente fala de lei da atração, mas a lei da atração não é uma coisa mágica que só pensar positivo vai acontecer. Não, mas você estabelece uma intenção, é mais fácil você acreditar que aquilo é possível. Se você não acreditar, você nem sai do lugar. Então é importante visualizar para a gente acreditar e para a gente ter vontade, para a gente ter determinação. A visualização ajuda muito na determinação de você dar os primeiros passos e depois continuar com isso aqui, tá? E por fim, essas são as 10 leis aqui, que foi até difícil de selecionar, porque é tanta coisa que eu acho que é importante, mas para colocar aqui num status de quais são as 10 leis que você tem que
se autoafirmar e declarar e olhar para isso o ano inteiro, né? Das mulheres mão na massa, que vão efetivamente lutar por tudo isso aqui. A gente pode até não conseguir alguma coisa, mas chegar no final do ano sabendo que a gente lutou, que a gente não procrastinou, que a gente não enrolou, que a gente realmente se esforçou, isso é muito importante, tá? Então tá aqui, executar vale mais que ter ideias, se capacitar é um ato vital e contínuo, não reclamar do que você precisa aprender, não se paralisar pelo medo da crítica, não se criticar além da conta, preservar sua autoconfiança e persistir, cultivar bons relacionamentos, aprender a correr riscos calculados, vender é bom e é preciso, e mão na massa é o sucesso já a caminho, tá? Então coloque isso aqui no seu alcance visual diário. Aqui tá um pouquinho de quem sou eu, né? Sou coach de empreendedores, eu sou consultora de marketing, focada em marketing digital. Então, eu fui executiva no mercado corporativo em grandes empresas por 20 anos. Depois, vim para uma carreira empreendedora autônoma nessa área de consultoria, treinamentos, coaching. E hoje eu trabalho basicamente para empreendedores e empreendedoras, né, pessoas que têm negócios ou que querem ter negócios, ativando esses comportamentos e atitudes empreendedores, ajudando a fazer metas para maximizar a chance de resultados e oferecendo treinamentos na área de marketing, que é uma coisa tão importante para alavancar qualquer negócio. Então, o segredo do sucesso de um negócio é você ter cliente. Você não tem cliente sem ter marketing. Então, fica aqui também o endereço para você conhecer a comunidade das Mulheres Mão na Massa. Caso você não esteja dentro dela ainda, conheça e participe. Quem está entrando agora está entrando por um preço irrisório, inicial de R$ 47,00 por mês para ter uma sessão de coaching em grupo comigo e participar da comunidade fechada no Facebook. Esse preço é só para as fundadoras que estão acreditando e entrando no projeto já, né, até o dia 7, que é quando a gente começa a primeira sessão. Depois esse preço poderá já ser um outro preço mais alto, enfim, porque a gente já vai ter depoimento, vai fazer um relançamento. Então, se você quer conhecer, aproveite, você pode cancelar a qualquer momento, não tem problema. Tem aqui também o nosso WhatsApp, se você tiver alguma dúvida. E aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar esse link para você entrar agora e não perder essa chance. Se também não entrar na nossa comunidade, você já teve bastante informação útil aqui para fazer sozinha, para fazer individualmente. Esse trabalho aqui é importante a não deixar de fazer, mas eu sugiro fortemente que você venha, porque quando a gente está em grupo, a nossa persistência, a nossa motivação é muito maior, quanto mais tendo um acompanhamento de uma sessão de coaching mensal, onde eu vou liderar vocês nesse grupo, né, e colocar vocês literalmente com a mão na massa. Então, um grande abraço, clica no link aqui embaixo, não deixa de se inscrever também no canal, se você estiver aqui no YouTube ou se você estiver no Facebook, não deixa de colocar as notificações, curtir a página para acompanhar mais conteúdos como esse. Um beijo grande!